momento foi noticiado o desaparecimento de um submersível turístico que realizava uma expedição para os destroços do Titanic. Os restos do famoso transatlântico naufragado em 1912 estão localizados a uma profundidade de 3.800 metros, a 600 quilômetros do litoral do Canadá. A visita subaquática ao Titanic faz parte de um pacote oferecido pela empresa OceanGate, que fornece uma expedição de 8 dias a seus clientes. O ponto alto da expedição era, sem dúvidas, a visita submarina aos destroços do grande navio. O pacote turístico não tem um valor nada modesto. A empresa cobra $250 mil para cada hóspede de sua expedição, valor que ultrapassa os R$1 milhão. Ou seja, é um programa para gente muito rica. Segundo o OceanGate, o submersível utilizado na expedição, de nome Titã, feito de fibra de carbono e titânio, já realizou mais de 50 mergulhos a essa profundidade desde 2021. A empresa, inclusive, foi responsável por fotografar em alta resolução os destroços do Titanic no ano passado, para deleite de cientistas interessados no tema. Contudo, o submersível de 6,7 metros e 10 toneladas perdeu contato com a superfície 1 hora e 45 minutos após sua submersão. A descida total demora 2 horas e meia. Na cápsula submarina, embarcaram 5 passageiros, dentre eles o CEO da própria OceanGate, Stockton Rush. Após perder contato com o submarino, a empresa contatou as autoridades e resolveu iniciar uma busca pela cápsula, na qual tomou parte também a guarda costeira da cidade de Boston. As autoridades norte-americanas já vasculharam mais de 13 mil quilômetros quadrados desde então. Infelizmente, não obtiveram nenhum resultado. O grande problema é que o submersível foi projetado para oferecer até 96 horas de oxigênio para seus passageiros, em caso de emergência, ou seja, 4 dias inteiros. A expectativa então é que os 5 indivíduos, caso estejam vivos, tenham oxigênio apenas até quinta-feira. Resgatar pessoas com vida, portanto, é uma verdadeira corrida contra o tempo. Mas será que é realmente possível resgatar o submersível Titã? Bem, o resgate da cápsula em si não é tão complexo quanto possa parecer. A tarefa mais difícil é de fato encontrá-la. Caso o submersível seja localizado, ele pode ser resgatado por meio de um veículo operado remotamente, ou ROV, na sigla em inglês. Esse tipo de veículo, muito usado na exploração de petróleo e gás em águas muito profundas, pode tranquilamente chegar aos 4.000 metros de profundidade. Dessa forma, a tarefa de trazer o Titã à tona não seria tão difícil assim. O problema é encontrar as pessoas ainda com vida. Isso dependerá do que realmente aconteceu com o submersível e que o levou a perder contato com a superfície. Se tiver ocorrido uma pane elétrica, por exemplo, pode ser que a cápsula ainda esteja flutuando no meio do oceano, no que os especialistas chamam de posição intermediária, ou seja, sem propulsão para voltar à superfície, mas sem afundar completamente. Neste caso, os passageiros podem estar vivos, e seria possível ou resgatar a cápsula inteira ou abrir o submersível e retirar as pessoas de lá. Logicamente, a depender das condições de pressão. Contudo, se o Titã tiver sofrido algum dano mecânico, como ter sido danificado pela extrema pressão da água, então as chances de encontrar algum dos passageiros com vida é muito baixa. Estamos falando de uma pressão 400 vezes mais forte que a atmosfera da Terra. Ou seja, o submersível precisa suportar uma força externa muito grande. Qualquer dano à sua estrutura poderia significar a entrada de água ou despressurização da cabine. Em ambos casos, o resultado poderia ser fatal para os passageiros. As buscas continuam. Infelizmente, contudo, o histórico de acidentes com submarinos e submersíveis não é nada animador. Apenas para citar um exemplo, o submarino argentino Ara San Juan desapareceu no fundo do mar em 2017 e só foi encontrado um ano depois. Seus 44 tripulantes obviamente faleceram.
O custo da operação de busca a esse submarino foi de 7,5 milhões de dólares. De qualquer forma, esse e outros submarinos que sofreram acidentes e foram encontrados eram muito maiores que a cápsula turística da Ocean Gate, tornando sua busca um desafio ainda maior. Como bem sabemos, os detratores do livre mercado não têm o menor receio de usar uma tragédia para favorecer seus argumentos furados. Essa é uma atitude semelhante àquela usada por sujeitos que são contra o direito de portar armas de fogo quando acontece alguma tragédia em escolas. A falta de empatia dessas pessoas chega a enojar, mas vale a pena considerar seus argumentos, para uma sólida refutação poder ser feita, inclusive em respeito às vítimas e a seus familiares. Muito se questiona a respeito do controle de direção do submersível, que se assemelha a um joystick de videogame. Outros questionam a falta de outros itens que poderiam representar mais segurança para o veículo, como GPS e um cabo ligando à superfície. De forma geral, porém, o argumento usado é o de que esse caso representa mais uma clássica falha do mercado. A atividade do Ocean Gate, por não ser regulamentada pelo Estado, tem suas próprias regras, colocando a vida de seus clientes em risco. E o pior de tudo, agora todos dependem do Estado para serem resgatados. Esse argumento é falho por muitos motivos, e apenas recicla falácias usadas em outras ocasiões. Em primeiro lugar, regulamentações estatais não impedem desastres e acidentes. Inúmeros submarinos totalmente certificados pelas agências estatais também afundaram e vão continuar afundando. E o tal resgate profissional promovido pelo Estado geralmente não é rápido o suficiente para encontrar pessoas com vida. Basta lembrar do caso do submarino russo Kursk. Se não fosse a inércia do governo do país, havia grandes chances de encontrar pessoas com vida no submersível. Porém, como o governo russo demorou 4 dias para autorizar a ação de mergulhadores estrangeiros, apenas cadáveres foram encontrados. Por outro lado, o Ocean Gate já fez inúmeras viagens bem-sucedidas, usando esse mesmo mecanismo. Ao contrário do que muitos afirmam, inclusive a grande mídia, a coisa toda não era amadora. Prova disso é que, conforme citado, o próprio dono da empresa estava no submersível. Além dele, o mergulhador profissional Paul-Henri Negollet, maior especialista no naufrágio do Titanic, também está na cápsula do Ocean Gate. É difícil acreditar que um homem que já fez 35 expedições aos destroços do Titanic não consiga reconhecer a qualidade ou a falta dela de um veículo submersível. De qualquer forma, nenhum de nós libertários afirma que o livre mercado seria um paraíso na Terra. Quem faz isso são os estatistas, afirmando que, se houvesse mais Estado, as coisas seriam perfeitas, quando é justamente o Estado o maior responsável pelas grandes tragédias da história. Viajar a 4.000 metros de profundidade é uma tarefa sempre arriscada, e os passageiros do Titã sabiam disso. O risco era, sem dúvidas, um dos grandes atrativos da expedição. Numa sociedade livre, portanto, haveria contratos entre as partes prevendo os riscos a serem assumidos por ambos os lados, bem como possíveis indenizações em casos de erros cometidos. Se o passageiro assina o contrato, ele assume esses riscos e as demais condições contratuais. Não há aí falha de mercado. Se o dinheiro é seu, se a vida é sua, você faz o que quiser com eles. E, por óbvio, torna-se responsável por arcar com os possíveis prejuízos de sua escolha. Como último ponto, é possível perceber um sentimento de inveja que domina o coração de muitos esquerdistas que comentaram o caso. Como citado, a expedição da Ocean Gate custa mais de R$1 milhão. Imagina ser tão rico a ponto de poder gastar uma grana dessas apenas para ver o Titanic. Pois é, tem gente que não suporta saber que existem pessoas com tanto dinheiro assim.